Olá! Se você é estudante de medicina ou médico generalista, esse conteúdo é para você. Eu sou Daniel França, neurocirurgião, e nesse perfil eu ensino a neuro na prática que a faculdade não te ensinou, em até 28 dias. Aproveita e clica no curtir e segue o meu perfil para não perder mais dicas. Então, o que o estudante de medicina deve saber sobre coma? Em primeiro lugar, ele deve saber que o coma pode resultar de afecções que atingem diretamente o sistema nervoso central, atingindo estruturas que estão diretamente relacionadas à manutenção da consciência, como pode resultar de doenças ou afecções metabólicas que embotam o funcionamento do cérebro como um todo. Essa é a primeira coisa a saber, que existem comas chamados de origem estrutural, que são os primeiros, ou os comas de origem metabólica, que são essa segunda modalidade que eu falei. Outra coisa que eu acho absolutamente fundamental para o estudante de medicina e o médico generalista saber sobre coma é analisar os reflexos pupilares. Por quê? Porque quando eu tenho pupilas que reagem à luz de modo diferente, que se manifestam com diâmetros diferentes ao reflexo, ao estímulo luminoso, eu tenho uma condição chamada anisocoria. E ela quase sempre, no contexto do coma, indica um coma de origem estrutural. Então aqui fica a primeira dica. A segunda coisa que eu acho importante dentro da semiologia do coma, que o estudante de medicina e o generalista saibam, é avaliar as respostas motoras. Entender o que é uma decorticação, entender o que é uma descerebração, entender o que é uma flexão inespecífica, entender o que significa um paciente localizar a dor, mas não poder obedecer a comandos. E, finalmente, acho absolutamente fundamental que um paciente, que um estudante ou um generalista saiba aplicar corretamente a escala de coma de Glasgow. E sobre a escala de coma de Glasgow, aqui vão algumas considerações. Em primeiro lugar, ela considera 3 parâmetros que são neurologicamente independentes entre si: resposta verbal, resposta motora e abertura ocular. A gente sempre tem que considerar qual é a melhor resposta que o paciente consegue nos dar. Ou seja, se um paciente localiza a dor com um braço e descerebra com o outro braço, eu tenho que considerar como score para a escala de Glasgow a melhor resposta, que no caso seria a localização da dor. Outra coisa que eu acho absolutamente fundamental é entender que a escala de Glasgow não significa necessariamente ou não é o único parâmetro para a determinação da gravidade do paciente. Ela visa a avaliação exclusivamente do seu nível de consciência. E, finalmente, considerar que a escala de coma de Glasgow ela não se presta a avaliar reflexos de tronco, resposta pupilar e o vigor de respostas inespecíficas. Então, a escala não é que a escala de coma de Glasgow seja incompleta, ela foi feita apenas para avaliar o nível de consciência. E, finalmente, nunca esqueça que 2 pacientes podem ter quadros clínicos completamente diferentes e resultarem no mesmo score final na escala de Glasgow. Isso significa que você jamais poderá resumir o exame neurológico de um paciente comatoso ao score final da escala de Glasgow. Você tem que colocar sempre abertura ocular, tanto resposta motora, tanto a resposta verbal, tanto a soma e considerar eventuais déficits neurológicos que você vai suspeitar a partir de outros sinais e sempre a questão das pupilas, o tamanho das pupilas e a sua reatividade. Você tem outros colegas que precisam conhecer esse conteúdo? Marca eles aqui nos comentários e compartilhe.